Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso da EBOC e eu estou aqui para poder passar algumas informações muito importantes para você que tem interesse na nossa formação teológica. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão de autorização e reconhecimento do nosso curso. O nosso curso não é um curso autorizado pelo MEC. Não é uma formação de nível de graduação de escolaridade. Ele não está dentro de um nível técnico nem superior. A nossa formação é uma formação ministerial livre. É um curso livre, respaldado pelo artigo 52 da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, não estamos submetidos às recomendações e orientações do MEC, Ministério da Educação, mas nós temos a nossa metodologia, a nossa visão, a nossa perspectiva, nós temos um apoio pedagógico com professores capacitados e formados que, através de uma união de visões, onde que foi criado toda a grade, que foi pensada todas as atividades, todas as avaliações e tudo aquilo que nós, em conjunto, tanto com o corpo de professores, como a coordenação e a tutoria do curso, como a orientação pedagógica, entendeu como importante para a formação do bacharel ministerial livre em teologia. Então, o que é o nosso curso de fato? O nosso curso tem um cunho e um objetivo ministerial, exclusivamente ministerial. A nossa teologia é uma teologia bíblica, É um estudo voltado na Bíblia, voltado para a revelação de Deus através das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia protestante evangélica. Eu tenho um pouco de experiência com o Ministério de Pregação Itinerante e rodando nessas localidades de igrejas de cunhos diferentes, desde igrejas reformadas, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, neopentecostais. O Senhor tem me permitido aí a várias estruturas, em várias localidades, conhecer realidades de pessoas muito diversas. Então, baseado nas experiências que eu tive em ter contato com essas pessoas, eu percebi que, dentre essas estruturas, sempre havia uma pessoa que se destacava, uma pessoa que tinha um interesse a mais, uma pessoa que tinha um despertamento para o estudo, que tinha um perfil para o aperfeiçoamento do entendimento das Escrituras Sagradas. E como eram muitas situações, eu não conseguia atender a demanda de perguntas, de ensinamento para algumas pessoas, de alguns trabalhos de estudo bíblico que nós fazemos nessas igrejas. Então o Senhor despertou em nosso coração que criasse a estrutura desse curso, de maneira à distância, que ficaria flexível e acessível para que essas pessoas nesse perfil. Nós entendemos que existem os grandes ministérios no nosso Brasil. E esses grandes ministérios, eles têm as faculdades dele. A Assembleia de Deus tem a estrutura dela, a Igreja Batista tem a estrutura dela, a Igreja Presbiteriana tem a estrutura dela. Então, as grandes denominações têm as suas teologias e têm as suas grandes instituições. Porém, existem ministérios que não têm tanta expressão quanto essas, por exemplo, que eu citei, e que às vezes as pessoas que estão ali, elas não têm uma orientação, não têm uma condução, não têm um acesso a uma formação teológica voltada para a realidade dele. E quando nós vamos ver o que há no mercado, eu via ou um curso estritamente enfadonho, um curso muito voltado para a questão da leitura, cursos apostilados. O cara lhe dava uma apostila, dava 40 disciplinas, uma apostila de 100 páginas para cada uma dessa disciplina. Então, o cara que se vire para estudar, se ele tiver dúvida, ele manda um e-mail para ser respondido daqui a 2, 3, 4 semanas. E fazia um provão no final, um provão de 50 questões. Eu já vi cursos com 100 questões. Então, você passa 2 anos estudando para fazer uma prova final de 100 questões de uma disciplina que você estudou, às vezes, há um ano e meio atrás. Então, muitas pessoas
elas até entravam nesses cursos, porém elas não tinham motivação para concluí-las. Então, nós pretendemos, né, o nosso objetivo, né, que nós pretendíamos naquele momento era de fazer algo diferente, algo com maior acompanhamento, algo que você não tivesse um material tão enfadonho, um material mais interessante, mais interativo, onde você tivesse contato com o professor, né? Se você está próximo da minha região, tem encontros presenciais, né? Se você estiver distante, a gente tem encontros ao vivo, né? Eu fiz uma formação teológica apostilada, né? E eu não tinha acesso a uma tutoria. Quando eu tinha uma dúvida, eu tinha que me virar em pesquisa, em comentário bíblico, internet, para ter a resolução daquela dúvida. Às vezes perguntava a outros teólogos, a alguns pastores, as dúvidas às vezes eram tiradas, às vezes, né, deixava mais complexo ainda. Então, eu não tinha uma pessoa para me acompanhar, eu não tinha uma pessoa, né, por mais que ela não soubesse, mas que ela me dissesse assim, me dê um tempo que eu vou pesquisar, eu vou procurar alguém mais experiente, alguém que seja especialista dentro dessa área para te ajudar. Então, a nossa proposta e intenção é de dar essa assessoria, essa mentoria, esse auxílio ao aluno, acompanhar o processo de aprendizado dele. E hoje nós vemos que existe muitas pessoas aí fora que precisam de uma orientação, que precisam de uma condução, de pessoas que já estão no púlpito, mas existe muitas oportunidades de aperfeiçoamento. Pessoas que não têm um conhecimento aprofundado da palavra, pessoas que não conseguem fazer o básico da homilética, não conseguem preparar um sermão e pregar aquele sermão, né, dentro de um contexto lógico, dentro de uma introdução, um desenvolvimento, entender um texto temático, entender o que é um texto expositivo, um textual, conseguir dissertar uma mensagem dentro do tempo adequado, ter uma lógica na mensagem de início, meio e fim. Então, a nossa proposta, a visão da nossa teologia é de conseguir formar obreiros para o reino de Deus. A nossa proposta é pegar uma pessoa que quer ingressar no ministério do reino de Deus ou aquela pessoa que já exerce e que reconhece que precisa melhorar, aperfeiçoar. E o grande ponto de destaque nesse conceito é a estrutura da escola bíblica cristã, ou em outros locais, como chama de escola bíblica dominical. Nós vemos em uma realidade generalizada que há uma espécie de falência da escola bíblica cristã. As pessoas não têm tido, né, mais o despertamento de interesse por aprender, por se aperfeiçoar nas escrituras sagradas. E nós sabemos que existem problemas espirituais acerca disso, questões sociais, né? Às vezes o dia lá da escola não é adequado, o cara bota a escola no domingo de manhã, o pessoal vai pela manhã e não vai à noite, ou então porque quer ir à noite e não vai pela manhã, né? Uma série de fatores. Além de todas essas questões sociais, organização e espirituais também, porque o inimigo ele não quer que a igreja, o corpo de Cristo, cresça no conhecimento da palavra, né? O inimigo ele tenta estabelecer a apostasia, ele tenta estabelecer uma cegueira espiritual, que a cegueira espiritual começa com a falta de entendimento das Sagradas Escrituras, porque o que nos liberta da ignorância é a palavra de Deus. Então, além de todos esses fatores, nós temos professores que precisam de um apoio para um desenvolvimento, que precisa de orientação, que precisa melhorar o seu plano de aula, seu planejamento de aula, que precisa montar aulas mais atrativas, que precisa utilizar recursos audiovisuais. Hoje nós vivemos a era da tecnologia, as pessoas estão o tempo todo tendo acesso ali na palma de sua mão, recurso audiovisual, performance, né? Design gráfico, tudo bonitinho. E às vezes você ir para uma sala, né? Às vezes nem sala né? Como eu já participei de escolas onde as pessoas iam, faziam as turmas ali divididas no próprio templo, né? Em um horário pela manhã muito quente, uma localidade quente, sem ventilação adequada, aí ficava uma pessoa ali lendo um estudo,
né? Sem um recurso, sem um quadro, sem uma televisão, sem poder mostrar nada, sem uma dinâmica, sem algo que pudesse estimular as pessoas, que pudesse envolver. Então as pessoas ficavam ali ouvindo a dissertação daquela revista de forma repetitiva. Se fazia uma pergunta, a pessoa às vezes não tinha nenhum conhecimento de profundidade da questão hermenêutica exegésica para poder tirar aquela dúvida. E uma turma de adolescente aqui, uma turma de senhoras aqui, uma turma de idoso aqui, aquele barulho ecoando no tempo. Então, esse ambiente, essa condição, ela não é propícia para o aprendizado. Então, a nossa proposta principal é de auxiliar, né, o aluno a ele ter a capacidade de elaborar um sermão, de ele conseguir pregar este sermão em um púlpito, dele conseguir preparar uma aula, uma sala de aula mesmo, uma aula estrutura acadêmica, digna de você ir para uma palestra, ir para um público executivo, para uma sala de curso técnico, de curso superior. Você tem um material bem definido, bem formado, né? Com recursos visuais, com vídeos, com dinâmicas, para que você torne um aprendizado bíblico mais interessante o possível. Então, esse é o nosso desafio com a nossa teologia. E que tipo de teologia, Fabrício, que vocês ensinam? A nossa base de visão é a teologia sistemática. Né? Já houve algum questionamento de pessoas que viram nosso curso aí e falou assim: mas isso aí é teologia religiosa, isso aí é teologia da Bíblia. De fato, a nossa teologia é teologia sistemática. Né? São as bases da doutrina da fé. Nós pretendemos formar apologetas da fé cristã. É no conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre o pecado, sobre anjos e demônios. Então, são as bases da teologia sistemática. Né? A teontologia, a cristologia, a paracleto e a pneumologia, a questão da soteriologia, da martiologia, da escatologia bíblica, da angelologia. Então, o foco do nosso curso é teologia sistemática, teologia bíblica e teologia sistemática. Não estaremos aqui entrando nos campos da teologia histórica, por exemplo. Não é o nosso cunho, não é o nosso foco. Nosso curso, ele não tem uma tendência à questão filosófica. Eu já vi muitas grades que têm um cunho filosófico muito forte, um contexto histórico muito forte, né, que prezam muito pela questão da arqueologia, né, muito intensa. Então, o nosso curso não pretende entregar isso. Nós não pretendemos formar pessoas pragmáticas, o nosso foco não é um foco acadêmico. Volto a repetir, o nosso foco é ministerial. O nosso foco é ministerial. Então, o nosso curso é teologia sistemática e nós incrementamos, dando um foco o máximo possível à questão da hermenêutica, exegese e homilética. O que nós queremos é que a pessoa conheça com um pouco mais de profundidade as Sagradas Escrituras, que ele tenha uma visão panorâmica sobre o conceito da teologia, sobre o conceito da teologia e as áreas de suporte e de apoio que a teologia se relaciona, e que ele seja uma pessoa habilidosa com a questão da hermenêutica, exegese, certo? Para que ele tenha uma boa interpretação da Bíblia e que ele tenha uma boa performance na entrega da homilética. Que ele consiga escrever um sermão e pregar este sermão. Outro ponto muito importante. Qual é o nosso posicionamento teológico? O nosso posicionamento teológico, ele é dispensacionalista, progressista. Você que já é do ramo da teologia, você já sabe o que é isso. Você é aluno, ou você é pessoa que nunca conheceu esse termo, é o nosso posicionamento, é a nossa visão teológica. Então, o que quer dizer o dispensacionalismo? O dispensacionalismo progressivo, ele quer dizer que Deus, ele criou uma linha do tempo sobre o contexto histórico da humanidade e ele dividiu esse período em dispensações. Que dispensações são essas? Eu vou colocar aqui no quadro para melhorar sua compreensão.
São 7 dispensações. Primeiro, a dispensação da inocência. A segunda, da consciência. A terceira, do governo humano. A quarta, da promessa. A quinta, da lei. A sexta, da graça. E a sétima e última, o milênio. A visão dispensacionalista entende que o contexto da história humana está dividido em fases de dispensação. Em cada dispensação há uma perspectiva de lei, de mandamento de Deus, e na virada de uma dispensação para outra existe uma espécie de julgamento. Então, inocência, Adão e Eva, no Éden. Consciência, após o pecado, estabelecimento do pecado. Governo humano é o pós-diluviano, até ali quando teve o estabelecimento da Torre de Babel. A da promessa com Abraão. Então, cada dispensação tem uma fase que, pelo contexto bíblico, envolve personagens e acontecimentos, e sempre na virada de uma para outra tem uma espécie de um julgamento. Aqui Deus determinou quais seriam as consequências do pecado. A questão do governo humano, você tem um rompimento ali na Torre de Babel acerca da mistura dos idiomas. Na promessa, a gente tem Abraão, depois a lei com Moisés, a graça com Jesus Cristo e a última é o milênio. Por que dispensacionalismo? Porque depende, né, da interpretação em cada uma dessas dispensações. E por que progressivo? Porque acredita que há uma sequência lógica, né, dando uma perspectiva de tempo, de pessoas e de espécie de julgamentos na virada de uma dispensação para outra. Qual a dispensação que nós estamos, nesse momento, na dispensação da graça? Não estamos mais submetidos à lei, né? A lei, o mitzvot, a lei que o Senhor entregou a Moisés e aos judeus, não estamos mais submetidos, né, à questão da lei, principalmente para a questão da visão soteriológica de salvação, mas sim na dispensação da graça dos mandamentos, né, validados da lei sob a visão de Jesus Cristo e o estabelecimento da nova aliança dele com a humanidade. Então, o nosso posicionamento teológico, ele é dispensacionalista progressivo. Qual é a nossa corrente teológica? É outro ponto. Fabrício, qual a outra corrente teológica que você segue? Nós seguimos a corrente teológica do arminianismo. Né? Nós sabemos que existe esse conflito entre um é calvinista, o outro é arminiano. O nosso posicionamento de corrente é arminiano. Porém, nós não somos extremistas. Nós temos aqui professores que são calvinistas. Nós comungamos com a série de coisas, de quase tudo, divergimos de algumas posições, né, de alguns posicionamentos de opinião. Porém, isso não impede o bom andamento para o aprendizado. Você, aluno, pode ser um calvinista, você pode ser um arminiano, você pode não concordar com nenhum dos dois, você pode, né, concordar com um pouco de um pouco do outro, não tem problema. Mas o nosso posicionamento é arminiano. Nós também, né, acreditamos na Santíssima Trindade. Então, nós somos protestantes, evangélicos, trinitarianos. Então, acreditamos na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Certo? Outro ponto para nós encerrarmos o nosso vídeo. Quais são as nossas referências bibliográficas? Né? Quais são os materiais que nós utilizamos como base e como referência para a construção dos nossos materiais,
para a elaboração das nossas apostilas, dos nossos slides. Nós utilizamos o posicionamento da teologia sistemática pentecostal. Então, principalmente os materiais da CPAD. Né? 80% dos nossos materiais são materiais da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A faculdade ao qual eu me formei, né, que é a FATEC-BA, é uma faculdade das Assembleias de Deus. O material que eu tive acesso, que eu tive como base de formação, né, foram o material deles. Eu possuo muitos exemplares de livros, né, que são deles. E no entendimento que o Senhor me permitiu, através do material deles, eu vi que é um material muito direcionado, muito focado, né? Um material que tem resumos muito interessantes, com escritores muito objetivos e que atende à expectativa do nosso projeto. Então, por isso, nós, né, decidimos pelos materiais da CPAD. Isso não quer dizer que não tenhamos outros materiais, que não utilizamos, né, outros livros, outras bases de referências bibliográficas. Então, essa é a base de material que nós utilizamos. Inclusive, eu vou pegar aqui alguns exemplares, né, para mostrar para vocês. Nós utilizamos em referência para a disciplina de administração eclesiástica, né? Outro material muito rico, né? Principalmente das referências e dos anexos que nós utilizamos para teologia sistemática, que é a vida e os tempos do apóstolo Paulo, né? Conhecer a história do apóstolo Paulo, o histórico da sua obra missionária. Este material aqui, que é extremamente rico, que é o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, não é um material da CPAD, da editora Betânia, porém é um material de altíssima qualidade, né? Porque ele traz tudo sobre os usos e costumes, características, práticas da cultura judaica, cultura cristã, né? Homilética, o Pregador e o Sermão, CPAD, né? Do Severino Pedro. Cristianismo puro e simples, de Lewis, né, na questão da disciplina de apologética. Arminianismo puro e simples, né, do pastor Jamierson Oliveira, CPAD também. Teologia da História, CPAD do Gurnaberg de Andrade. Geografia Bíblica, né, do saudoso pastor Claudionor de Andrade, que para mim, né, é uma das referências, é um dos principais escritores, né, pentecostais, que deixou muitos ensinamentos importantes, né? É o pai do escritor aqui da teologia sistemática, do Gutenberg, né? A teologia sistemática, esse aqui é o nosso principal material como base, né, do Erilco Bergsten, material muito rico. Manual do Diácono, que nós utilizamos também, né, nós temos um projeto de desenvolvimento ministerial, onde nós falamos sobre o exercício dos 5 ministérios, dos departamentos, os cargos, né, para qualificar, capacitar o diácono, o presbítero, o evangelista, o missionário, o pastor, né? Israel, Gog, o Anticristo, de Abraão de Almeida, que, na minha opinião, é um dos principais nomes da escatologia bíblica, que ainda está vivo, né? Um pastor já, né, com idade bem avançada, mas ainda está aí pregando, mora nos Estados Unidos. Hermenêutica, fácil e descomplicada, de Esdras Costa, material muito bom, muito rico. História eclesiástica, CPAD também, né, do Eusébio. Então, a maioria dos nossos materiais são materiais da CPAD e com esse cunho, com o foco da teologia sistemática pentecostal. Espero que, através desse vídeo, todas as suas dúvidas tiveram sido sanadas, né, todas as suas indagações, né, o entendimento sobre a nossa proposta e o que nós pretendemos alcançar com a nossa formação teológica. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e que esse curso possa agregar e somar para o seu desenvolvimento ministerial e que você possa cumprir o chamado e o propósito de Cristo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Graça e paz.